vou falar sobre graça. Todos nós já ouvimos falar, todos nós já conhecemos, mas eu gosto tanto da graça de Deus, como eu tenho a certeza que Jesus Cristo nos ama a cada um de nós. Amém? Olhem, ao pesquisar um pouquinho sobre então o tema a graça de Deus, eu consegui perceber que várias religiões, sejam elas quais forem, falam de Deus, falam de bondade, falam de alegria, falam de amor, mas só em Jesus Cristo, só no cristianismo, só no Evangelho, se fala de graça. A graça de Deus é dos cristãos. Porquê? Vocês sabem o que é graça? A graça é o quê? É um favor imerecido. É um presente. É uma bênção que só é possível dar àqueles que têm Jesus Cristo. Amém? Imagina que eu tenho aqui o meu telemóvel e eu dou aqui ao Dé. Eu dei. Ele não merece. Mas eu dei. É um presente. Quem é que não gosta de receber presentes? Ninguém gosta? Eu adoro. Eu faria antes todos os dias. Adoro. Há pessoas que não gostam de aniversários. Eu adoro. Não é pelo presente. Também. Mas um presente pode ser uma palavra, pode ser um bilhetezinho, pode ser uma mensagem. Mas é tão bom. É tão bom alguém lembrar-se de nós. Com um sorriso, com um abraço, com a mensagem. É tão bom. Então, como eu dizia, só no Evangelho há a palavra graça. Como disse, a palavra graça é o favor imerecido do nosso Deus. Deus deu-nos um presente. Deus nos ofertou com a graça, com esta oferta que nós temos. E se nós não entendemos o que é graça, nunca vamos entender o que é o Evangelho. Não vamos entender a fé. E não vamos conseguir conhecer Deus. Porque tudo é um mistério. Nós até cantamos isso, não é? Quando nos encontramos com Deus ou quando Deus nos acha. É um mistério. Nós não sabemos o que acontece. Mas é algo tão mágico. Tão mágico. Quando nós hoje orávamos, louvávamos. Porque nós podemos louvar, podemos cantar músicas. Podemos estar aqui a cantar. Não vai acontecer nada. Ora, se nós o louvarmos, se nos propusermos a adorá-lo, em adoração, Deus vai ter que se mover. E Deus se moveu. O Espírito Santo do Senhor estava aqui. A unção do Senhor está sobre nós. E Deus faz e fará. Amém? E por isso é que Deus nos deu a graça. Nós não merecemos. Não merecemos. Mas Ele é tão poderoso, porque Ele nos ama. Ele nos deu essa graça. E se entendermos a graça, podemos entender então o que é que nós estamos aqui a fazer. Qual é o propósito? Qual é o sentido das nossas vidas? Porquê que fomos nós? Porquê que a graça nos alcança? Portanto, é um presente de Deus. Vocês já pensaram que... Eu, por acaso, ainda há pouquinho estava aqui e lembrei-me disto. Perguntem lá ao vizinho do lado. Há uma coisa muito engraçada. Em vez de ser o nome, perguntem lá qual é a sua graça. Foi boa, não foi? Qual é? Perguntem lá. Olha, a sua graça. A sua graça. A sua graça. Graça. Há pessoas que até têm o nome, têm a sua graça de graça. É mesmo engraçado. É mesmo engraçado, não é? Graça. Você pediu o seu nome. Pediu o seu nome à sua mãe. Foi de quê? Graça. Ninguém pediu o nome. Eu não pedi, olha. Eu dizia quando tinha 18 anos ia mudar o nome, não queria ser Paula. Mas pronto, olha, fiquei. Foi de graça. A tua graça. É um nome. Deram-te. Não pediste nada, mas deram-te.
aquilo que Deus nos deu é de graça. Nós nunca percebemos que estamos agora todos aqui a respirar, não estamos? O ar é de... O oxigênio é de... Você semeou oxigênio? Produz oxigênio? É de quê? Graça. E sabem quando é que nós entendemos que tudo isso faz sentido? Quando nós queremos respirar e não conseguimos. Eu li uma história nos Estados Unidos de um homem riquíssimo em que teve problemas cardíacos e teve que ir parar ao hospital e que ficou sem respiração. E tiveram que lhe dar oxigênio, aquelas botijas. Só que ele pagou tão caro por cada botija de oxigênio, que só aí ele entendeu o quanto devia para Deus. Todos estes anos, ele tinha 73 anos, e percebeu, tive 73 anos usufruindo de um oxigênio, de ar, que eu nem nunca pensei. E hoje, para respirar, para ter ar, eu tenho que pagar. Nós só percebemos que o mendinho nos faz falta quando magoamos, não é? Depois queremos pegar as coisas ou qualquer coisa, ou aqui o botão da camisa, e não conseguimos. Tudo nos foi dado. De graça. E o que Deus quer? Só a nossa gratidão. Quem é que está a concorrer comigo? É o Manel. Tem que ser. Eu acho que ele tem que pô-lo aqui a pregar, porque quando isso acontecer, ele acalma. Portanto, nós só entendemos às vezes o valor das coisas quando nós não as temos. E às vezes é importante nós pensarmos sobre elas. Nós também temos de graça ao sol. O sol, com ela vem a luz. O sol nasce, o sol se põe, o sol ilumina a terra, o sol brilha, aquece, a chuva cai, rega o sol e com isso temos as árvores, as plantas e com isso dá-nos o quê? O alimento para nos alimentarmos. E tudo é de graça. E nós não damos valor a nada disso. A graça de Deus é como se fosse uma bolha. Uma bolha. Porque somos nós e a graça vem sobre nós, nos abraça. E essa graça nos livra de muita coisa. Às vezes nós nem percebemos que vamos na rua a pensar quantas vezes... Já me aconteceu uma vez ou outra, eu sou meio distraída mesmo, portanto, sou capaz de ir na rua, blá, 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 a falar, a pensar, e de repente vou passar e... um carro. Já me aconteceu. Mas a graça do Senhor estava lá. Vocês já viram quantas pessoas pegam num carro, começam a conduzir e vão e chegam a casa em paz. Em paz. A graça do Senhor os acompanhou. Quantas vezes ficamos doentes e a graça do Senhor está ali. Há pessoas que podem pensar neste momento: eu já bebi, mas a graça do Senhor continua comigo. A graça do Senhor continua ali. Não desiste de ti. Mas sabem porquê que nós temos a graça de Deus? Porque todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas pela graça fomos salvos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos. Quando queremos na ressurreição. A graça do Senhor é sobre nós.
A graça do Senhor é sobre nós. Amém? Amém? Concordam? Eu brinco sempre que a graça é uma coisa cor-de-rosa. Olha, até bem cor-de-rosa. É uma coisa tão boa, uma coisa tão agradável. É doce. É boa nós termos na nossa vida. Há pessoas que pensam assim, mas eu roubei. E estou numa depressão tremenda. Até me apetece suicidar. Estou ou estive nas drogas. E a graça de Deus? A graça de Deus continua lá. Deus não desiste de nós. A graça de Deus é tremenda. A graça de Deus agarra-nos. A graça de Deus nos move. A graça de Deus dá-nos carisma. Quantas vezes nós vamos falar com alguém que está enervado ou qualquer coisa? E você pensa, eu penso sempre isto, eu peço, até porque eu trabalho com pessoas muito difíceis. E eu penso, Senhor, dá-me a tua graça. Mais graça, além daquela que eu a recebi quando aceitei Jesus, dá-me graça. Eu preciso da tua graça. E às vezes não é fácil. E eu vou na ousadia, meio sem jeito, meio sem graça, mas com muita graça de Deus. E Deus faz acontecer. E Deus faz acontecer. Deus faz com que o coração dos outros se inclinem à tua graça. Ao poder que Deus faz com que nós tenhamos quando nós acreditamos na graça de Deus. Porque é a graça de Deus que faz as coisas muitas vezes acontecerem. O Espírito Santo está em nós. E a tua graça, Deus, nos basta. Amém? Estão cá? Vou beber água. Quando vocês se levantam de manhã, o que é que fazemos? Levantamos logo, temos que correr, o telemóvel, o despertador, faz o café, vai tomar banho, tudo é tão rápido. Mas o dia pertence a Deus. E vocês se levantaram, porque isso eu faço. Olha, posso não fazer mais nada o resto do dia. Mas há uma coisa que eu faço, eu tiro o despertador e digo, obrigada, meu Deus, porque eu acordei. E se eu acordei, tu vais estar e vais continuar comigo. Obrigada por o dia. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tu tens o melhor para a minha vida hoje. E aí continua lá, vai buscar, vai fazer isto, vai fazer aquilo, mas eu não vou se ele não for comigo. Eu tenho medo se ele não for comigo. Porque eu sem ele, acreditem, não sou mesmo nada. Posso ser simpática, pode ser uma querida, posso babar, tem sempre um sorriso. Mas se não for Deus, eu não vou conseguir fazer nada. Acreditem. Por isso eu não saio de casa sem dizer, Deus, vem comigo. Eu preciso de ti. Preciso do teu espírito. Preciso da tua sabedoria. Como também agradeço sempre. Eu não estou, Senhor. Eu estou longe. Mas tu cuidas dos meus filhos. Porque eles, além de serem meus, eles são teus primeiro. E onde eu não estou, tu podes estar. Portanto, isto são coisas que eu faço. É intrínseco a mim. Eu não saio. Eu não faço isto. Eu não deixo fazer isto nunca. É algo que eu faço. Nem que eu tenha que estar na casa de banho, na sanita, eu faço, não interessa. Deus está comigo em todo o lugar. Entre mim e Deus não há pudor. Eu não saio. Não tenho medo, mas tenho medo de sair sem Ele. Porque Ele é a minha força. Porque Ele é a minha salvação. Porque Ele é a minha cura. Porque Ele é o meu capacete. Porque Ele é a minha couraça. Sem Ele, eu não saio. Porque eu quero dar um bom testemunho. Que Jesus Cristo vive na minha vida. Às vezes as coisas não acontecem da melhor forma. Mas mesmo quando não acontece como eu quero, eu sei que Ele lá está. E que Ele me enche da sua graça. A graça de Deus superabunda em nós.
quando nós permitimos, porque Ele já nos deu. Deu. E foi de graça. Foi de graça. Nós não merecemos absolutamente nada. Nada. Mas Ele mesmo assim tinha um pacto com Adão e Eva. Por o pecado, acabou. Deus não conseguiu, não permitiu, o Adão e Eva não permitiu que aquilo que Deus tinha para fazer com eles fosse. Mas Deus não desistiu. Ele é ousado. Deus não desiste de nós. Se tu estás aqui nesta manhã, é porque Deus não desistiu. Não estamos aqui porque queremos, nos apeteceu. Deus tem um propósito. Até pode estar de passagem, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para cada dia. Deus tem um propósito para cada momento. Depende de nós. Se nós percebemos ou se queremos levar Deus connosco. Ele sempre está. Mas qual é a tua atitude? Vem comigo? Olha, agora ficas aí um pouquinho porque eu vou fazer aqui umas coisas. Não podes vir comigo. Até porque vou ser mal educada. Tenho que falar umas coisas muito bravas porque assim, isto ser direto tem que ser direto e por isso eu vou falar. Ser direto às vezes não tem nada a ver com estar correto ou ser o melhor. Podemos falar aquelas coisas de uma maneira suave, cordial. Mas eu não consigo. O que é? Graciosa. Eu não consigo. Então se não consegues, olha, Deus, vem comigo. Porque se Ele for contigo, tu vais conseguir fazer. Independentemente de sermos todas pessoas diferentes. Não temos que ser todos da mesma forma. Mas se Ele for contigo, se a graça de Deus te acompanhar, as coisas acontecem. E acontecem no tempo certinho, na altura certa. Nós sempre reclamamos, porque nós somos movidos por um relógio, por horas, controlamos tudo. Deus não tem horas, Deus não tem dias, Deus não tem meses, Deus não tem anos. Deus se move por aquilo que Ele é, pela essência, pelo Espírito Santo, pela sabedoria. Ele a cada dia nos acrescenta. Amém? Tenho para aqui montes de coisas, mas não vou passar nada, pois a Cristina diz que eu passei do horário, assim vou manter o... Consigo. Quanto tempo é que eu tenho ainda? 16. Vamos fazer ginástica então. Não, vamos lá. O que é que eu tenho mais aqui? 26. Então vamos fazer um piquenique. Não, estou a brincar. Eu queria dizer-vos aqui, o amor de Deus realmente é algo que Deus nos dá. Hã? É 16? Não. Disseste 26. Agora não quer saber. Palavra tem que ser cumprida. Então, para dizer o quê? O amor de Deus é infinitamente grande. E muitas das vezes não damos valor a isso. Mas, no entanto, se o nosso marido, namorado, companheiro, o filho, a amiga, não nos der valor, não nos der importância, se não nos amar como nós queremos, o que é que acontece? Brigamos, discutimos, brigamos por algo que queremos, o amor. Mas Deus já nos deu este amor imensurável e nós não ligamos nada muitas das vezes. Achamos que é uma coisa tão adquirida que não damos valor. Não damos valor ao amor de Deus. Mas pelo amor terreno, não é? Físico, brigamos às vezes. Então, o que é verdadeiramente importante para nós? Claro que o amor de marido, mulher, namorado, filhos, amigos, é importante. Não estou a dizer que não se vão divorciar agora. Tá? Não é nada disso. Isso é mesmo muito importante. Mas não podemos esquecer do amor de Jesus Cristo. O amor de Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Para que esta graça esteja sobre nós. Que nós possamos viver em paz. Como
Ramos, primeiro nome, Daniel. O Daniel falou aqui. Somos livres. Estamos aqui. Pegamos a Bíblia, louvamos, gritamos, oramos em línguas. Graça. Graça. Temos a graça de viver aqui. Porque no outro sítio qualquer às vezes não é possível, independentemente de cada um, independentemente no seu íntimo poder fazê-lo. Porque isso ninguém consegue nos impedir. Mas temos isto. Somos livres de declamar e de declarar e de proclamar o amor de Deus. Eu só quero dizer que é como nas relações. Nas relações a gente sabe que o marido está lá. A mulher está lá. Está lá. Meu marido. É a minha mulher. Está lá. Alimenta. Cuida. Mima. Surpreende. Porque é isso que Deus faz connosco. Mas nós fazemos isso com Deus? Ou levantamos de manhã a correr, não temos tempo para nada, a não ser blá, 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 blá. Brigamos com os filhos, brigamos com o marido, brigamos com a mulher, mandamos mensagem ao chefe. Onde é que está Deus? Tem um miminho sempre para Deus. Mas quando puderes, horas. Pá, se não for 1 hora, não oro. Eu não oro 1 hora. Eu não oro. Sou sincera, eu não oro. Eu faço a minha oração, medito sobre um versículo, tento que esse versículo seja uma coisa simples, para que durante o dia eu me lembre do versículo e possa falar sobre ele, possa me encher desse versículo. Nem que seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hã? Nada me faltará. Quando me falta a paciência, nada me faltará. Quando me falta sabedoria, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É básico. Não precisamos aprender a Bíblia toda. Eu não consigo. Na volta o pastor Jorge vem aqui e diz, não, vocês têm que aprender a Bíblia toda. Não é isso. Eu sei que ele não vai dizer isso. Se disser, olha, sou ovelha fora do rebanho. Mas pronto, eu sou sincera. Eu vou buscar um versículo que me alimente durante o dia. Não adianta ser um versículo enorme, lindo e maravilhoso, cheio de palavras eloquentes e majestosas, e depois eu, como é que era mesmo o versículo? Oh Deus, tu sabes. Não, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada. Ele guia-me por águas tranquilas. Então, quando eu não sei, quando tu não sabes o que fazer com o Mateus, olha, Senhor, tu és o meu pastor. E nada me faltará. Dá-me sabedoria, dá-me discernimento, dá-me. Mateus é um milagre de Deus. Mateus é um milagre de Deus. Não me esqueço. No piquenique. Mas os médicos dizem isto e aquilo. Não foi? O que é que eu disse? E como nós os outros dissemos também, só estou a falar daquilo que eu lhe disse. Deus é o médico dos médicos. Aquilo que os homens dizem... O que é que tu dizes? Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui sarada. E o Mateus foi. O Mateus não tem nada. As células do Mateus todas são regeneradas, todas estão renovadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela unção de Deus, porque o nome de Jesus Cristo tem poder. O nome de Jesus Cristo tem poder, mas ele só tem poder quando tu dizes isso com fé. Com fé, com propriedade. Tu aproprias-te disso. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, ele foi sarado. Eu posso só dizer. E Deus até pode operar. Não estou a dizer que não. Mas fala lá isso com fé. Fala lá. Que tudo se move. Tudo se move. A igreja move-se, Deus move-se, o Espírito Santo move-se e tudo acontece porque Deus já fez todas as coisas. Há sempre uma expressão que deve ter sido alguém, não sei se foi o Ken Hagen, eu não sei, mas eu lembro-me do Paul Yong-cho, eu não me lembro muito bem, mas lembro-me de ter lido uma vez, em que Deus já nos deu tudo. Tudo! Eu ando sempre para trás e para a frente, eu esqueço, não é? E então, Deus deu-nos tudo. Vocês estão a ver assim a vossa despensa de casa? Há uma portazinha, umas abrem, outras não, mas pronto, abre a porta.
Tens lá umas prateleiras, não é? Ou não? Vocês não têm despensa? Estão cá. Então na despensa tem lá o arroz, o feijão, o azeite, o óleo, o grão, as lentilhas, a soja. Deve lá estar qualquer coisa dessa, não é? Assim é. Nós temos uma despensa espiritual. Deus já nos deu todas as coisas. Através da graça. Tens cura, tens salvação, tens alegria, tens a bondade, tens a misericórdia, tens a sabedoria, tens o discernimento. Quando se abre a tua boca, rios de água viva fluem. O que é que precisas hoje? Pensa lá. O que é que precisam hoje? Pensa. O que é que precisas hoje? Eu sei do que eu preciso hoje. Deixa-me lá abrir a porta da despensa. Preciso de bondade. Eu vou levar um pouquinho também de alegria. Eu adoro alegria, não pode faltar. Vou levar. Preciso de cura, Senhor. Preciso que sares a minha alma. Preciso da cura no corpo. Porque Deus sara a nossa alma e cura os nossos corpos. O que precisamos nós? Deus já nos deu todas as coisas. Vai à despensa. Pega. Namorado? Vai lá, pega. Está lá. Louro, amarelo, vermelho. Estou a exagerar. Vim de cor-de-rosa. Às vezes exagero. O que nós precisamos. Se nós precisarmos, nós temos que buscar. E o nosso problema é que nós ficamos no mesmo lugar. Não é? Mas eu preciso. Então vai, pega. Dá trabalho. Como dá trabalho? Deus já mandou Jesus Cristo. Já fez tudo. Ele morreu. Foi crucificado. Foi espancado. Foi humilhado. E nós dizemos que dá trabalho. Não me apetece. Precisamos de oração. Porque Deus já fez todas as coisas. E todas as coisas cooperam para aqueles que o amam. Efésios 2, 8, 9. Vamos abrir, que é para não dizerem que nós não abrimos a Bíblia. Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio de fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, podemos fazer o que nós quisermos. Podemos ajudar isto, aquilo e aquilo outro, e porque eu fiz muito, e porque eu dei muito, e porque eu dou um dízimo, e todas as semanas dou milhares de euros para a igreja, e porque eu ajudo uma instituição, e porque eu, e eu. Mas não é por aquilo que eu faço. É pela graça. E sabem porquê que não é pelas obras? Porque eu podia ser uma pessoa pobre e poderia não poder comprar nada nem fazer nada. A Ana, uma mulher rica, uma capitalista, vai lá, compra terrenos, compra casas e faz isso e aquilo, e que aquele dinheiro todo vai lá e dá, eu vou dar este dízimo e esta oferta grande para a igreja. Deus seria justo? Por isso é que não é pelas obras. Não é pelas obras, é pelo teu coração. É pela graça alcançada. Porque mesmo nós não merecendo, Deus nos deu. Deus nos deu. Porque Ele nos ama infinitivamente. Para acabar. Por isso é que Deus também
não houve os sacrifícios, as penitências, aquelas rezas, não é? Não adianta. Não é por aquilo que a gente faça. É por aquilo que nós somos em Jesus Cristo. Salvos, redimidos. João 1,16 diz assim. João andou com Jesus, muito próximo. Andava com ele diariamente. E João 1,16 diz assim. E todos nós, portanto, o João falando de quando, não é? Estava ali com Jesus e convivia com Jesus, levantava-se muitas das vezes e estava com Jesus, almoçava com Jesus, sentava com Jesus, orava com Jesus. Se tivessem que dormir uma sesta, dormia com Jesus. E João disse assim, depois de tudo, desta experiência fantástica que deve de ser, estar do lado, viver ao lado do grande homem que Jesus Cristo foi e que será sempre para nós um marco, será sempre para nós aquilo que nós ansiamos ser, não é? E ele diz assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Aquilo que Jesus tinha, ele partilhou. Foram cheios, foram plenos da graça. Plenos da graça. A graça de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior influencer. É o que se fala assim, não é? Os influencers hoje, para cá, para lá, todos querem falar de alguma coisa. E nós esquecemos de Jesus Cristo. Ele é o maior influenciador. Temos dúvidas. Vamos ler a Bíblia. E muitas das vezes ao ler a Bíblia também não achamos. Fala, pede ajuda a alguém. Olha, eu precisava disto para esta área, me ajuda. Jesus é o maior exemplo. Jesus é aquilo que nós ansiamos ser. Perfeito. Portanto, João fala da convivência com Jesus. Revela o amor, revela a misericórdia, a amizade. Jesus é o agente da graça de Deus, porque foi através de Jesus Cristo que a graça de Deus pode nos alcançar. Perto de Jesus, nós não sentimos necessidade de ser ou de provar nada. Nós podemos ir a Jesus Cristo como nós somos. Ricos, pobres, bêbados, a prostituta, o drogado, o mentiroso, o que está doente. Sim, porque às vezes as pessoas quando estão doentes têm vergonha de chegar até Jesus, porque se acham indignos da presença dele. Mas Jesus está lá. Portanto, nós não temos que provar nada diante de Jesus. A presença de Cristo inspira-nos à segurança e à suficiência. Ele não está preocupado se somos ricos ou pobres, está preocupado com o nosso coração. Não há nada que impressione Jesus Cristo, a não ser aquilo que eu acabei de dizer, que é o nosso arrependimento e nós possamos voltar-nos para Deus. Seja como João. Vamos ser como o João, o apóstolo João. Recebamos em plenitude a graça de Deus. Só assim somos capazes de ser sal, luz nesta terra. Porque é assim que os outros vão ver que nós somos diferentes. Jesus era fantástico, era a pessoa mais impressionante que passou pela terra. No Tito 2, para acabar, que já lá tivemos, eu vou lá, só para Tito 2, 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, pela salvação, nós temos o quê? A graça.
Jesus nos resgatou. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina, Odé, vem aqui, se faz favor. Hoje, vem cá, não está cá a Sandra, vou abusar. Imagina, o Dé estava aqui e estava as minhas excentricidades no iate. Estava ali no iate e não sei o que mais, e de repente, ele concorda, recebe, amém? E então o D, tipo como eu, né? Selfies. E de repente o D cai na água. Cai na água, o D, cai na água. E o que é que eu faço? Não sei nadar. Mas pronto, olha, vejo ele lá dentro e faço, putz, vou ter que lá ir e resgatá-lo. É assim que Jesus faz connosco. Nós estávamos naquele mar profundo, precisamos ser salvos. E o que é que Deus faz? Nos resgata através de Jesus Cristo. Nos resgata através de Jesus Cristo. Não, vem cá, Dé. Então, nos resgata através de Jesus Cristo. E aí a graça de Deus começa. Mas o Dé, como eu não consegui logo resgatá-lo, não é? Porque tive alguma dificuldade, tive que pôr a boia, tive que pôr aquelas coisas todas, ele ficou um pouco lá na água. E quando o Dé vem cheio de porcarias, limos, algas e esta treta toda. Então o que é que eu tenho que fazer? Então resgatei o Dé, cá para cima, e ele vem sempre desta porcaria toda. E eu pensei assim, então eu resgatei o homem e agora vou deixá-lo aqui todo sujo, todo badalhoco. Cheira a alga, peixe. Então o que é que eu faço? Ainda bem que trouxeste isto. E vou com muita paciência, tirando. Olho para ele. Pronto, ok. Está limpo. Bem cheiroso. Espera lá. Deixa eu vir aqui o versículo que é para eu não me distrair. E então, no 12 diz assim, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Não adianta eu resgatar o Dé, trazê-lo e depois olhar para ele e dizer assim, ai, que cor, que imagem, estás meio sujo, cheiras mal, e deixá-lo ali. Se eu resgatei, vou ter que cuidar. Limpa. Santificação. Deus nos resgata. E Ele quer que nos santifiquemos. Pela graça. Pela graça salvadora, Ele nos resgatou. Pela graça, Ele nos limpa. A santificação, Deus nos limpa. Então tu vais embora, Dé. Os homens são mesmo teimosos. Está bonito. Resgatei-o. Está bonitinho. Cheiroso. Ó Sandra, estou a brincar, tá? E agora vou deixá-lo ir? Assim? Não, Dé. Jesus resgatou. Limpou. Nos vamos santificando. Há coisas do mundo que nós não podemos mais permitir na nossa vida. O lixo. As coisas carnais que nos afastam de Deus. A graça. Eu só consigo pela graça. Sabem porquê? Porque o pecado é muito mais fácil. É muito mais saboroso. É muito melhor. Não venham dizer que não. É verdade. É a nossa natureza. Agora, com o tempo, nós vamos nos santificando. E há coisas que a gente dizemos. Faz sentido. Mas já fizemos. Já passamos. E não julguemos ninguém. Porque há outra coisa. A graça que Deus nos deu, nós também devemos dar graça aos outros. Porque quando eu tenho graça, se o pastor João, Jorge, fazem uma coisa, ou a Cristina, seja o que for, eu também tenho graça para poder dar. Também perdoo, também restauro, também partilho, também me dou. Porque de graça eu recebi, de graça nós damos, não julguemos, não achamos que, pela graça. E quando nós estamos na graça, não há julgamento, porque eu estou na graça. A minha salvação é individual. Então não se metam na minha vida.
Entendem? Quando a gente quer dizer isto, que às vezes as pessoas têm a mania de se meter na nossa vida e a tua salvação é individual. És tu com Deus. Nós estamos aqui para quê? Graça, graciosidade. Somos bons, somos mansos. Porque se dentro da igreja, qualquer igreja que for, nós não sermos assim, lá fora também não vamos ser. Até porque lá fora tem sempre pedras na mão para nos arremessar. E o que é que nós fazemos com essas pedras? Transformá-las em graça. E isso é o poder restaurador e renovador da nossa vida. É esse poder que nos transforma. É esse poder que nós temos que ter a capacidade, porque é aí que nós somos diferentes dos outros. Os outros pegam na pedra e ainda com mais força. Nós pegamos nessa pedra, sorrimos, sei lá, esculpimos e transformamos numa preciosidade. Aquilo que nós quisermos. Mas nunca arremessa com a mesma pedra, nem com outra. Guarda. Tem umas brincadeiras, né? Eu colhi pedras na rua, mas fiz um castelo. Colhe as pedras da rua que te possam mandar e constrói um castelo onde tu viras princesa, rei, tudo isso. Tudo isso. Porque de graça recebi, de graça vou dar. Se Deus me deu, eu tenho para poder dar. Amém? Então, voltando aqui ao DE, não me esqueci de ti. Resgatei-te, limpei. Jesus resgatou. Jesus santificou. E agora está tão bonitinho, vou deixá-lo ir embora. Nem pena. Eu vou levá-lo. Vou levá-lo comigo. Vou levá-lo para a vida eterna. Jesus não nos larga. Jesus quer nos levar com Ele. Jesus quer estar connosco. Não permitemos que Jesus Cristo, quando foi à cruz do Calvário, tenha sido em vão. Temos pelo menos essa obrigação. Ele nos escolheu. A graça nos foi dada. Ouviste, Emerson? A graça te foi dada. Com poder, dando-te sabedoria, dando-te discernimento. Porque quando não souberes se vais para a esquerda ou para a direita, pergunta. E Deus, se tiver que te levar ao colo, Ele vai te levar. Amém? Obrigada, Dé. Pode, Senhor, pode, Senhor. Amém? A graça de Deus salvadora nos resgata. A graça de Deus santifica-nos. E a graça de Deus não nos deixa sós. E nos leva para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Para a vida eterna. Amém? Apocalipse 22, 16. Não, era 16 por causa dos 16 minutos, percebeste? Eu sabia que tu ias falar comigo, que aos 16, tinha 16 minutos para acabar. Portanto, foi tremendo. 22, 16. Para quem não me conhece, voltem. O pastor virá no próximo culto, está bem? Não sou eu. Peguei tua dispensa alegria a mais, desculpem. Às vezes não sei desejar. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Estou a ler o que é errado. Espera aí. Estou a ler o que é errado. É o 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Água da vida. Espírito Santo. Vida eterna.
Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Quem quer experimentar da graça de Deus, está tudo cansado? Hã? Venha, venha. Até para receber algo que é de graça nós temos dificuldade. Vejam bem. Temos dificuldade. Por isso é que quando as pessoas ganham o totoloto e o totobola, lá aquelas coisas todas, as pessoas não sabem o que é que vão fazer. Também. Nós não sabemos o que fazer. E com a graça de Deus acontece a mesma coisa. Nós temos medo de receber a graça de Deus. Tens sede? Venha. Tens fome? Venha. Queres experienciar uma vida com o Espírito Santo? Venha. Venha. Deus nos resgata. Deus nos santifica. Mas Ele não nos deixa no mesmo lugar. Não nos deixa no mesmo lugar. Ele leva-nos. Ele quer nos levar para a vida eterna. Foi por isso que Ele nos criou. Amém? Para termos um lugar à nossa espera. Para perceber que Jesus Cristo não fez isto em vão. Fez isto por mim e por ti. E por todos aqueles que vão vir e salvar-se. Porque é a promessa do Senhor. Se creres, será salvo. Tu e a tua casa. Não é a minha promessa. Não é na Bíblia. Porque eu acredito que a Bíblia não tenha sido adulterada. É Deus. Deus promete. E a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é forte, é vida. É como as águas vivas. São aquelas águas que a gente até às vezes gosta de estagnadas, quentinhas. Mas o Espírito Santo são águas. Águas fortes. Águas frias às vezes. Sabem porquê? Porque se a água quente, a gente faz o quê? Adormece. Vai para o mar da Jamaica ou da Cuba, a gente fica lá assim. Vai para o mar aqui, da Costa da Caparica. Ui, ai. Porquê? Tens de ficar ali. Tens de ficar desperto. Assim é. Deus mexe nas nossas águas. O Espírito Santo mexe, cutuca-nos. Estamos vivos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado. E estás aqui. O Espírito Santo é isso. Amém?